ele fala sobre a mobilidade. Ele diz que a gente não deve lançar raízes e acreditar firmemente em determinado tipo de investimento. O nono menor lhe diz que não devemos ter lealdade ou saudade de investimentos que não deram certo. O investimento não está dando certo, a gente realiza o prejuízo, uma pequena perda e parte para outra. O 10º menor diz que se algo aparecer melhor, não podemos hesitar em sair do investimento que não está dando certo. Então, se o investimento não está dando certo, podemos partir para outra, um investimento que possa nos dar maior lucro. O 7º axioma, ele fala sobre a intuição. E diz que só devemos confiar no palpite que tenha como ser explicado. Então, sonhos, previsões, palpites, feelings sobre investimentos, eles são muito arriscados. Sempre que tivermos um palpite sobre investimento, devemos confrontá-los com coisas do mundo real. Então, o palpite ele deve ser seguido, se ele tiver como ser explicado. Ele é seguido do 11º axioma menor, que diz que jamais confunda palpite com esperança. Então, a esperança, ela deve fazer parte de um estudo bem realizado sobre uma empresa, sobre o investimento que queremos realizar. O 8º axioma maior, ele diz respeito à religião e ao ocultismo. Ele diz que não devemos esperar a intervenção divina para ficarmos ricos, porque para lucrar é necessário mais que intervenção divina. A gente precisa fazer a nossa parte. Então é necessário sorte, bons palpites, ter um bom talento, um talento bem desenvolvido para investimento, sabendo como cortar prejuízos, como saber posições de saída, que é tão importante como saber entrar no investimento. O 12º menor lhe diz que se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. O 13º diz, não siga a superstição. Então a superstição a pessoa pode ter, ela é válida, mas ela não deve interferir nos seus investimentos. O 9º grande axioma, ele fala sobre otimismo e pessimismo. Então, otimismo, ele é muito perigoso, porque o otimista ele espera sempre o melhor. E, na verdade, o interessante para o especulador, para o investidor, é ele ter confiança. E confiança, ele é saber o que fazer na hora que o barco começa a afundar. Então, saber lidar com o pior. Então, não é ideal nem o comportamento otimista, nem o pensamento pessimista, mas um pensamento que fique do lado da confiança, de quem fica cuidando do seu investimento e sabe sair quando é necessário. O 10º axioma fala sobre o consenso. A opinião da maioria é perigosa. Porque quando a maioria das pessoas está comprando determinada ação, ela está subindo. Quando a maioria das pessoas acha que aquele investimento não é bom, o preço dessa ação está caindo. Então, o mercado de ações, ele responde a um psique coletivo. Então, quando a gente vai pela ideia da maioria, a gente pode estar comprando na alta. E quando a gente vai na ideia da minoria, a gente pode estar comprando na baixa para depois estar vendendo na alta. O 11º axioma, ele fala sobre teimosia. Se não der certo de primeiro, esqueça. Parte para frente. Não persevere. Perseverança não é um bom atributo do investidor. O 12º menor, ele diz que jamais tem que salvar um investimento fazendo um preço médio. Porque a tentativa de fazer um preço médio para ter a ilusão de que vai reduzir a sua perda é uma grande bobagem. Na verdade,
Se a atuação, se o teu investimento está em baixa, ele está caindo, você deve sair. Você deve reduzir a sua perda. Não comprar mais ações na baixa para tentar fazer um preço médio, para se sentir menos perdedor. E o 12º axioma, ele fala sobre planejamento. Planejamento de longo prazo é um risco. Por quê? Porque o futuro não está sob o controle do investidor. Investidor de alto risco é um investidor de longo prazo, porque ele é um jogador. Ele está investindo naquilo que ele não tem como controlar. Então, ele considera o investidor no mercado de ações, no mercado de risco de longo prazo, como um verdadeiro jogador. Porque ele está investindo em alguma coisa que ele não tem como ter controle. E o 16º axioma menor diga: fuja dos investimentos de longo prazo. Então, em resumo, esse livro, ele dá orientações muito práticas para o dia a dia de quem entra no mercado de ações, que trabalha com investimento de alto risco. Eu considerei um livro extremamente interessante e com ideias que vão bem à frente do que a gente costuma ver aí no mercado. É só isso.